A missão Rosetta, lançada pela Agência Espacial Europeia, é de longe uma das missões mais importantes que já explorou um cometa na história. Apesar de muitas coisas não terem saído como planejado, a missão hoje é dada com muito sucesso, pelas imagens e dados que retornaram durante o seu período de atividade. Basicamente, ela visitou o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, levando um lander de superfície e explorou o objeto celeste por cerca de 2 anos. Bom, a missão foi fantástica e os instrumentos da sonda ainda conseguiram captar os ecos de som emitidos por esse objeto. No vídeo de hoje você vai conhecer o primeiro som real capturado de um cometa. Os cometas são um dos objetos mais enigmáticos do Sistema Solar, pois diferem completamente de qualquer outro corpo celeste que temos orbitando o Sol. Ao contrário dos asteroides e planetas, um cometa é um objeto feito exclusivamente de gelo e partículas minúsculas de poeira. Eles se formaram praticamente ao mesmo tempo que os planetas há bilhões de anos na imensa nuvem primordial que cercava o Sol, mas a diferença é que os elementos voláteis precisavam estar longe o suficiente para que pudessem existir na forma sólida, onde perto demais do Sol, como os planetas se encontram hoje, não era exatamente possível. Dessa forma, além da órbita de Netuno, a população desses objetos aumenta, pois o calor do Sol não alcança de forma intensa para sublimar esse gelo. Porém, os cometas não periódicos também possuem uma órbita muito longa, que os levam a uma distância muito próxima do Sol quando atingem o periélio. Nesse momento, o cometa pode começar uma aproximação mortal com a estrela, pois o calor emitido pelo Sol faz o gelo sublimar e cria uma lindíssima atmosfera que segue o cometa durante toda a sua jornada orbital de aproximação. Geralmente encontramos de tudo um pouco nessa cauda gigantesca. Estamos falando de elementos como água, monóxido de carbono e até amônia. Logo, podemos imaginar o quão legal e interessante deve ser ver um objeto como esse bem de perto, pois são totalmente diferentes dos planetas em geral e são mundos muito menos densos do que os corpos planetários, inclusive em relação aos asteroides. Por conta dessa natureza, tentar explorar um cometa não é uma tarefa fácil, pois a baixa densidade proporciona também uma gravidade muito fraca na superfície. E quando a missão Rosetta foi lançada, os engenheiros responsáveis pela missão sabiam que isso seria um baita desafio, principalmente porque a missão planejava implementar um lander na superfície do objeto. Para alcançar o cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, a sonda teve que viajar por uma década no espaço e só veio a entrar em órbita oficialmente em agosto de 2014. Registrar o núcleo dos cometas aqui da Terra pode ser algo bem complicado, pois a atmosfera que é criada ao redor desse núcleo principal obscurece a visão para os telescópios. Logo, a missão foi definida para ver o cometa por dentro dessa névoa. Aliás, quando a Rosetta chegou por lá, o cometa ainda estava a uma distância de 3,5 vezes a distância que a Terra está hoje do Sol. Ou seja, o processo de sublimação ainda não estava a todo vapor, e a sonda não teria tantos problemas com os jatos de gás que emanam do cometa. Dessa forma, a sonda obteve uma órbita estável que podia atingir menos de 30 km acima da superfície do objeto, e conseguiu obter as imagens mais nítidas e próximas de um cometa na história. Até aqui, a missão já tinha sido um sucesso só por ter colocado uma sonda em órbita de um cometa, mas ela usou os 2 meses seguintes para mapear a superfície e selecionar um local ideal para implementar o lander Philae, o que tornaria essa a primeira sonda a pousar na superfície de um cometa. E bom, as coisas não saíram tudo como planejado, pois o Philae até conseguiu ancorar na superfície, mas caiu do lado de uma montanha e ficou obscurecido da luz solar por meses. As suas baterias até que duraram bravamente por cerca de 57 horas, até que o lander parou de enviar sinais.
Do espaço, a sonda principal, a Rosetta, seguia em órbita e poderia fazer ainda mais ciência por quase 2 anos pela frente. A sonda contava com todo tipo de instrumento que você possa imaginar, desde câmeras até magnetômetros. Nessa jornada, a sonda fez belíssimas imagens e obteve as medições que eram impossíveis de se obter aqui da Terra com precisão, incluindo dados do seu interior, superfície e gás circundante e poeira e plasma. No entanto, uma série de instrumentos do RPC, uma sigla em inglês que significa Consórcio de Plasma Rosetta, foi o responsável por capturar um dos sons mais lindos que sondas espaciais já capturaram em todo o sistema solar. De acordo com a Agência Espacial Europeia, o RPC consiste em um conjunto de 5 instrumentos na Rosetta, que forneceram uma ampla variedade de informações complementares sobre o ambiente de plasma ao redor do cometa 67P. E através da interação das partículas com a antena da sonda, a espaçonave detectou a interação do cometa com o vento solar, além de ter visto as mudanças de atividade na superfície cometária, à medida que o calor da estrela aumentava. No entanto, o que os cientistas de fato não esperavam é que a sonda iria capturar um breve eco no processo, de uma forma como se o cometa estivesse cantando enquanto se aproximava com o Sol. Detalhe, o som que os nossos ouvidos normalmente captam não são audíveis lá no espaço, mas o que vamos ouvir a seguir é uma interação de partículas com o campo magnético, à medida que o vento solar interage com a atmosfera superior do cometa. E como a sonda Rosetta passou por dentro desse ambiente, ela gravou tudo no processo. Eu recomendo o uso de fones de ouvido para uma experiência melhor. Vamos ouvir agora o som real de um cometa vagando pelo espaço. Ouça só. É lindo, não é? Bom, tal som foi capturado em frequências eletromagnéticas e com pulsos muito baixos para que a nossa audição consiga ouvir. Logo, a própria agência espacial diz que as frequências foram aumentadas por um fator de 10.000. Afinal, o som emitido pelo cometa estava entre 40 até 50 mHz, muito abaixo da captação da audição humana, que normalmente consegue ouvir entre 20 Hz até 20 kHz. Isso torna o áudio fora do natural? Não exatamente, pois o que fizeram foi só aumentar o potencial de um pulso que realmente existe ao redor do cometa 67P. O som foi capturado a cerca de 100 km acima da superfície, e os cientistas acreditam que seja gerado pela atividade de sublimação do cometa, pois ele libera partículas neutras no espaço, onde então interagem com as eletricamente carregadas vindas do Sol, como prótons e elétrons. De qualquer forma, esse é o primeiro som real de um cometa, uma verdadeira canção cósmica, e eu arrisco até dizer que é uma das mais lindas que eu já fiz vídeos sobre aqui no canal. Essa é só mais uma prova de que o universo também é audível. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!